E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, vamos lá então a mais uma questão comentada aqui de provas do ano de 2020 de língua portuguesa, hashtag 27, vamos lá, pessoal, então, para nossa questão, aqui uma questãozinha da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Eu trouxe a questão para vocês e trouxe o contexto ali no qual cada uma das palavras está inserida, porque porque a gente precisa justamente analisar pelo contexto, tá, pessoal? Então, eu já trouxe as partezinhas do texto, não é o texto na íntegra, mas suas partes. Então, vamos analisar essa questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vestibular da URGS aí, desse ano, do ano de 2020. Então, se vocês quiserem colocar aqui a referência, ó, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, ano de 2020. Pessoal, o ano que nunca termina, né? Que nós queremos que passe, né? Mas enfim, vamos lá. Gente, olha só. Não esqueçam, tá? Aqui ele está falando de uma questão envolvendo funções sintáticas. E aí ele está perguntando, né, em qual desses pronomes aqui nós temos a função sintática de objeto direto. Bom, pessoal, aí eu acho que cabe a lembrança, mais uma vez, que objeto direto nada mais é do que o complemento do meu verbo. Então, é um complemento verbal. No caso, é um complemento verbal não introduzido por preposição obrigatória. Porque lembra, o complemento verbal que é introduzido por, né, preposição obrigatória é o objeto indireto. Como essa parte ela envolve aquilo que nós chamamos de sintaxe dos pronomes, sintaxe dos pronomes, aqui tem muita gente que vai pela decoreba, né? Ah, eu decorei, Marques, que quando a gente fala em sintaxe dos pronomes, o pronome o e a são objetos diretos e o lhe vai ser o objeto indireto. Pessoal, toma cuidado. Primeiro, porque o lhe pode exercer várias funções sintáticas. Ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal e ele pode ser adjunto adnominal. Tá, tudo bem que normalmente quando aparece o objeto direto na forma de pronome oblíquo é o, a, os ou as. Isso não quer dizer que sempre, né, vai aparecer o, a, os ou as como objeto direto. É só dar uma olhadinha nas alternativas. A gente não tem o, a, os e as ali. Temos? Não temos, né? Então, tu já sabe, ó, não vai aparecer o, a, os e as. Bom, aí então o que a gente começa a fazer? Já vamos analisar algumas coisas aqui em relação aos pronomes que ali estão. O lhe, a gente sabe que o lhe, ele é objeto indireto, ou complemento nominal, ou adjunto adnominal. Então, ele não vai exercer função de objeto ele não vai exercer função de objeto direto. Então, a gente já elimina o lhe aqui, provavelmente. Depois, o eu, que está lá na letra A de Argentina e na letra E de Equador, é um pronome, normalmente, é um pronome pessoal do caso reto. Aliás, normalmente não, ele é um pronome pessoal do caso reto. E que normalmente, agora sim, normalmente exerce função sintática de sujeito da oração. Tá? Normalmente, porque em 90% dos casos ele é sujeito da oração, embora ele também possa exercer uma função sintática de predicativo, mas não de objeto direto. Então, ó, já cairia fora, a não ser que ele colocasse assim, ó, dentro do contexto coloquial no qual o pronome está inserido. Mas aqui a gente não está falando de coloquialismo, a gente está falando de norma culta da língua portuguesa, porque se fosse coloquialismo, ele teria deixado bem claro no início da questão. Ou seja, então já ficou aqui entre as letras B de Brasil e D de Dinamarca, só fazendo essa análise, só lembrando um pouquinho dessa parte de pronomes. Bom, mas enfim, pessoal, então vamos lá, olha só. Analisando o pronome me da linha 20, nós temos o seguinte, tá? Antes de mais nada, só mais uma lembrança, tá? Se a gente está falando desse tipo de função sintática, se a gente está falando de complemento verbal, a gente também está falando de transitividade. Não esqueçam disso, tá? Transitividade. E se eu estou falando em transitividade, pessoal, eu estou falando de regência. Regência, no caso aqui, regência verbal, certo? E se eu estou falando de regência, é bem legal, é bem interessante que a gente lembre das regências de determinados verbos. Então, que tipo de complemento o meu verbo vai pedir? Então, nesse tipo de questão, não olha só para o pronome, olha para o verbo também. Quer ver? O me da linha 20, ó. Perguntando me. Já vou destacar aqui o verbo para vocês, o verbo perguntar. Pessoal, quem pergunta, ó, quem pergunta
tá? Pergunta algo a alguém. Concordam comigo? Tá? Eu poderia simplesmente perguntar algo, eu poderia simplesmente perguntar a alguém, mas se eu quiser os dois complementos, eu pergunto algo a alguém. Quando eu pergunto algo, esse algo aqui vai ser o nosso objeto direto, vai ser o complemento verbal não introduzido por preposição. O a alguém aqui, o a mais a pessoa, aí sim nós teremos um objeto indireto, né? Então, no caso, eu estou procurando o algo, né? Se for perguntar algo, beleza. Só que aqui, ó, no contexto, está dizendo assim, ó, dando pela minha falta, voltou, perguntou-me o que havia. O que havia seria o algo que ele perguntou, tá? Então, e o me seria quem? Seria o alguém, né? Perguntou a mim. Então, pessoal, aquele me está inserido nisso aqui, ó, no a alguém. Então, nós temos ali o me como objeto indireto. Mas, Marques, eu aprendi que o objeto indireto é sempre um complemento verbal introduzido por uma preposição obrigatória. Sim, de fato é. Só que como ele está aparecendo na forma pronominal, gente, o pronome utilizado ali é o pronome me, que é um pronome oblíquo átono. E nós já vimos isso. Não se utiliza a preposição diante de pronome oblíquo átono, só diante de pronome oblíquo tônico. Pronome oblíquo átono não aceita preposição ali antes dele, né? Tá? Mas ele tem, sim, valor de um complemento verbal preposicionado. Tanto é que na reescrita, né, ficaria perguntando a mim, perguntando o que havia a mim. Entendeu? Então, de fato, aquele me ali é um objeto indireto. Já o me da linha 39, né, pessoal? Ó, convidou-me. Bom, vamos lá. E agora, qual é a regência do convidar? Tá aqui, ó. Convidar. Quem convida, convida alguém, ó, convida alguém a alguma coisa, a algo. Tá, gente? Então, eu posso convidar a alguma coisa simplesmente, eu posso convidar alguém simplesmente, mas eu quero convidar e colocar os dois complementos, eu convido alguém a alguma coisa. Então, o alguém aqui, agora, é o meu objeto direto, e o a algo seria o meu objeto indireto. Vamos ver como é que ficou, ó. Convidou-me meu pai, ó, a ir. O convidou a ir. O a ir, pessoal, tá aqui, ó, o a algo. Ali seria um objeto indireto na forma oracional. E ele convidou quem, pessoal? Convidou alguém. No caso aqui, ó, convidou me. Tá? Então, esse me aqui, de fato, né, é o alguém que ele convidou. Ou seja, seria o objeto direto. Por isso que a alternativa correta é a letra D, de dromedário. Agora, bem rapidinho, vamos lá. O eu da linha 8, ó. Estava eu em Paris. Quem é que estava? Eu. O eu é o sujeito da oração, né, pessoal? Ele só fez uma inversão, começou pelo verbo e depois o sujeito. O me da linha 20 já vimos. O lhe da linha 20, ó. Contei, lhe, contei a ele, pessoal. Ó, contei a ele. Esse lhe que tem o valor de a ele e complementa um verbo é o objeto indireto. E o eu da linha 42 está lá, ó, tinha eu 18 anos, quem é que tinha? Eu, também sujeito da oração. Portanto, o único que exerce função sintática de objeto direto aqui é o me da linha 39. Questão bem legal, bem interessante de sintaxe dos pronomes. Mais uma vez, se gostou, dá um joinha, curte, compartilha com seus amigos, por favor, ajuda o Prof. Marques a crescer o canal. Não esquece, se ainda não te inscreveu, por favor, te inscreve aqui no canal e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Nos vemos na próxima questão. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.